Oi, galera. Bem, vou gravar aqui o videozinho sobre os últimos comandos que a gente aprendeu na aula de sexta-feira, tá? Então, na aula de sexta-feira, a gente acabou a aula com isso daqui, né? Muitos quadrados com muitas paredes, né? Então, eu vou retomar aqui com vocês o que que a gente aprendeu. Antes de eu vir para isso, eu vou só relembrar dois comandos que eu não havia passado no vídeo anterior e que eu passei neste vídeo. Na verdade, três comandos, né? Um é spline, que tem duas variações, né? O outro é a elipse e o outro é o arco, que tá ali bem pequenininho. O arco eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer aqui com vocês. Vou aproveitar e passar um conteúdinho novo aqui, tá? Beleza, então retomando, elipse, comando EL, Enter, especifique o ponto central. E aí você vai mover o seu mouse para onde vai ser a primeira dimensão que você vai colocar. Então, eu vou colocar aqui para a lateralzinha, eu vou colocar que é 10, tá? Lembrando que é o raio. Então, essa primeira lateral aqui que ficou fixa, ó, tá vendo que tá mexendo para cima e não para a lateral? Eu havia colocado o 10 para a lateral, então ela ficou com 20 de diâmetro aqui total. E aí aqui eu vou colocar, sei lá, 30, Enter. Então, eu vou repetir. EL, Enter, clica para o ponto central, digita a primeira distância, leva o mouse e digita a segunda distância. Enter, tá? Então, de novo, EL, Enter, clica, leva o mouse, digita a primeira distância, Enter, e vai para a segunda distância, Enter, tá? Então, conforme você mudar o mouse para cima, ou para lateral, ou para baixo, ou para lateral, ele vai mudar qual é essa primeira dimensão que você está colocando, ou segunda dimensão, tá? Então, pausem o vídeo aqui e testem fazer essa ferramenta. Depois a gente tem o spline, né? O spline a gente tem duas formas de fazer. Então, eu vou colocar aqui SPL, tá? Enter. E aí eu vou ter que desligar o orto nessa ferramenta, porque senão eu não consigo fazer as curvas, tá? Ele fica reto. Então, eu vou desligar aqui, eu vou clicar no F8. E aí o spline, ele funciona da seguinte forma, ele fica livre e eu vou clicando onde eu quero que ele forme uma curva, né? Então, vou clicando, 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 clicando. E quando eu quero finalizar, eu clico em Enter. Ele sai do comando, tá vendo? Ele saiu do comando e finaliza lá a spline, que é uma line, uma polyline, na verdade, né? Só que curva. Aí tem um segundo spline que eu mostrei para vocês, que ele fica aqui dentro, né? Essa segunda opçãozinha aqui. Quando eu pego ela e faço o spline com ela, ele dá uma distância entre o ponto que eu cliquei e onde vai começar essa curva. Então, ele permite que a gente consiga fazer umas curvinhas mais suaves, digamos assim, né? Então, eu vou clicar aqui, vou dar um Enter para finalizar. E a principal diferença dos dois também é que quando eu clico e quero editar essas curvas aqui, nesse caso eu pego direto onde eu cliquei, né? Direto na própria linha. E eu ajusto a linha através dela mesma. Nesse segundo aqui, não. Nesse segundo eu ajusto através desses outros pontinhos aqui. Então, temos essa diferença também, tá? Tentem os dois. Depois que eu selecionei esse segundo aqui, ó, tá? E usei ele, quando eu digitar SPL, ele vai ficar gravado nele, tá vendo? Então, o natural do AutoCAD é que o primeiro SPL que ele use é aquele anterior lá, esse daqui, né? Que é este primeiro botãozinho. Só que a partir do momento que eu vim aqui e selecionei este daqui, ele ficou gravado que eu queria usar esse daqui. Então, quando eu digitei SPL novamente, ele puxou, né? É como se ele puxasse um registro, tá? Mas não contem com isso, porque não é sempre que ele vai fazer, tá? É bom vocês saberem onde fica. Ok? E para fazer o arco, então, eu vou pular. Daqui a pouco eu mostro para vocês como faz o arco, tá? Vou fazer aqui então um ambiente. Vou fazer um ambiente eu fiz aqui de 10 por 10, né? Vou fazer de 5 por 5 para ele ficar um pouquinho mais pertinho aqui da nossa tela.
Então, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer primeiro com line e depois com um rectângulo, tá? Então, L, Enter. Clica, leva o mouse, liga o orto, pelo amor de Deus, e digita 5, Enter. Aí, você vai ter que levar o mouse para baixo. Lembrem que eu chamei a atenção de vocês na aula para o seguinte: não adianta você mexer só um pouquinho o seu mouse, tem que levar esse cursor lá para baixo mesmo. Então, usem a superfície da mesa de vocês para mexer a mão, tá? Desce, então, 5 Enter, leva para a lateral, 5 Enter e fecha aqui em cima para sair do comando ESC, tá? Então, aqui a gente tem um ambiente de 5 por 5 feito em linhas. E aí, aqui na lateralzinha dele, do ladinho, eu vou fazer um outro. Vou até fazer mais perto aqui. 5, Tab, 5, Enter. Então, vou fazer de novo. Rec, Enter, clica, abre. Primeira dimensão, que tá azulzinha, 5. Clica na tecla Tab, vai para a segunda dimensão, 5, e dá Enter. Aí ele sai do comando e finaliza. Então, lembrando, a diferença é que quando eu faço em rectângulo, ele fica tudo junto. Se eu tivesse feito em polyline, também ia ter ficado assim. E feito em line, ele fica separado. No que isso influencia? Neste próximo comando aqui que eu vou passar, que é o offset. Offset, o Enter, tá? O Enter. E aí ele vai pedir para vocês darem a distância, né, dessa cópia que a gente vai fazer agora, que é o offset. Então, eu vou digitar 0.15, que é a espessura da parede que a gente usa no desenho técnico, certo? E vou dar Enter. E aí, o que essa ferramenta faz, né? Depois que eu acionei ela e dei o valorzinho, ela vira um quadradinho. E esse quadradinho é para eu clicar na linha que eu quero, duplicar, né? Jogar para um dos lados. Então, no caso, o meu ambiente tem 5 por 5. Então, eu vou jogar essa parede para fora. Porque se eu jogar para dentro, o meu ambiente vai ficar menor. Então, eu vou jogar para fora, daqui para fora, daqui para fora e daqui para fora, certo? E aqui neste outro ambiente, se eu pegar e jogar, ele vai tudo junto, tá? Aí você vai falar, então é muito melhor fazer esse daqui do que esse, porque esse daqui fica com os buracos abertos? Não necessariamente, cada um serve para um propósito diferente. Vai ter momentos que vai ser mais prático usar o quadrado, o retângulo, né, no caso, e vão ter momentos que você vai precisar usar o line. Eu mesma uso muito mais o line do que o retângulo, tá? Muito mais mesmo. E vocês vão reparar, né, quando a gente começar a fazer nossa planta, por quê, né, que eu prefiro usar o line. Tá bom? Beleza, mas ele continua ali com os buraquinhos, né? O que a gente faz para quebrar estes buraquinhos? Um comando que chama fillet. F, Enter, tá? Você vai digitar F, Enter e ele vai virar um quadradinho também, para você selecionar quais as duas linhas que você quer juntar. O problema desse comando é que ele sai, percebeu? Eu usei ele uma vezinha só e ele já saiu. E eu tenho que digitar de novo F, Enter, para fazer de novo. Mas será mesmo que eu tenho que ficar clicando de novo, já que eu acabei de usar ele? Será que não tem como eu retomar? Ah, acabei de usar o fillet, tem como eu voltar para ele? Tem. Ao invés de você digitar F Enter, você só dá o Enter. O Enter aqui no AutoCAD, ele sempre vai voltar para o último comando que você usou. Ah, prof, então significa que se eu usar o line, dei o ESC, quero voltar para o line, porque eu acabei de usar ele, eu posso só dar Enter? Sim. Ó, só dei Enter. ESC, Enter, voltei para ele, tá? Então, o Enter, ele serve para isso aqui no AutoCAD. Beleza? Então, com o fillet, eu fechei todos os quadradinhos. Todos os cantinhos. Ok? Agora eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer o offset, o fillet, façam vários quadrados, vários mesmo. Eu sei que às vezes pode parecer chato, né? Eu ficar falando para vocês fazerem várias vezes a mesma coisa, mas quando a gente fala de software, na verdade, qualquer tipo de aprendizado prático, gente, se não praticar, não aprende, tá? Isso é um fato, é um fato. Você pode fazer o melhor curso do universo, pagar um absurdo para fazer um curso com a melhor pessoa do universo, e se você não praticar, você vai esquecer tudo. Tudo bem? Então, pratiquem aí. Agora eu vou passar um negócio aqui que na aula passada algumas pessoas fizeram. Se vocês quisessem, por exemplo, fazer um outro ambiente aqui, vamos supor que isso aqui é um quarto e eu quero fazer um banheiro aqui na lateral, em cima, né?
o que que eu poderia fazer, né? Como que eu poderia continuar? Eu poderia dar um line, né? L, Enter. E aí, se eu deixo meu mouse aqui paradinho, ó, eu consigo mover o mouse bem devagarzinho e ele vai traçar uma referência, tá vendo? Ele virou um ponto de referência lá embaixo. E aí eu consigo clicar aqui com o line, né? E começar uma linha a partir daqui. Ah, prof, mas eu posso também começar a partir daqui? Pode, depois você só vai ter que quebrar, né? Limpar ali aquele pedacinho de linha, não tem problema, a prof vai ensinar a fazer isso também. Uma outra coisa a considerar também é que se você vai começar daqui, vamos supor que o seu banheiro tem 2 metros. Lembra que aqui tem 15, né, de parede, então você vai ter que colocar 2 e 15 para ficar certinho, tá? Então, eu vou fazer das duas formas para vocês verem, uma aqui e uma lá no outro quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 e 15, porque eu tô pegando direto. Aí, vamos supor que aqui eu quero que tenha 3, e aí eu vou fechar aqui, tá? E aí, eu vou dar offset, 0.15, ou Enter, 0.15 Enter, e vou jogar para fora, tá? E para fora. ESC, F, Enter, junto os cantinhos. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas dá pra ver que essa linha tá sobrepondo com essa nesse pedaço. A gente nunca deixa uma linhazinha pequenininha e uma outra linha pequenininha, nem se sobrepondo, nenhuma terminando pertinho da outra. Então, mesmo que essa linha aqui, ó, terminasse aqui, eu jamais faria isso, tá? Eu jamais deixaria uma linhazinha e depois outra linha zona. Eu deixo tudo uma coisa só. Por quê? Porque na hora que imprime dá pra perceber, tá? Então eu vou pegar essa linha aqui, vou deletar ela com o delete. E quando eu for fazer o fillet, F, Enter, eu vou pegar essa linha aqui e a grandona, tá? E ele vai fechar normalmente. Beleza? E aí aqui a gente tem uns cantinhos, né, que vão ficar pra gente limpar. Eu chamo isso de limpar cantinhos, tá? Não sei se vocês lembram, mas no desenho técnico a gente deixa tudo uma coisa só. Até brincava com vocês que se eu jogasse um suco de uva, esse suco de uva eu tinha que preencher todas as paredes, não sei se vocês lembram. Então a gente vai ter que limpar isso daqui. Mas eu não vou fazer isso exatamente agora. Eu vou fazer da outra forma aqui do ladinho, tá? Como seria então eu fazer aquele banheiro sem puxar direto daqui? Então, L, Enter. Ao invés de clicar aqui, eu só deixo o mouse paradinho. Até aparecer esse quadradinho verdinho, aí eu vou levar meu mouse com muita calma para cima. E aí eu clico, tá? Aí eu clico e levo. Então, até então eu não tinha clicado ainda, beleza? Aí agora então eu vou colocar aqui 2, vou dar Enter. Ah, por que não 2 e 15? Porque eu já descontei o 2 e 15, né? Aí aqui 3, Enter e fecho aqui. Aí eu vou dar um offset de 0.15. Vou dar offset nessa e nessa. Nessa daqui eu não vou dar, porque eu já expliquei pra vocês que eu uso essa grandona mesmo, né? Só que daí a gente vai ter um problema, que eu já vou mostrar pra vocês. F, Enter. Esse. Eu vou até dar offset nesse daqui pra mostrar pra vocês melhor o que a gente vai ter que fazer, tá? Então aqui, porque vocês já vão começar a perceber por que eu prefiro fazer por linha sempre do que por retângulo. Vocês perceberam que aqui eu consegui clicar numa linha, estender a outra, fazer um fillet. Aqui eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que dar um jeito de transformar esse ciclo de linhas fechadas em linhas separadas, né? Como que eu faço isso? É um próximo comando que eu ainda não mostrei para vocês, ele é novo, então prestem atenção, tá? E o comando na verdade, deixa eu tirar essa daqui, não vou fazer ela não. O comando é explode. Então, eu vou explodir esse conjunto de linhas para que elas fiquem separadinhas. X, Enter. Então, tcharam, temos linhas separadas. Vocês entendem? Para que eu vou fazer um negócio que é contínuo se depois eu vou ter que separar, não é mesmo? Então, eu vou dar um fillet, F, Enter, e vou juntar aqui, tá? Então, só lembrando, explode quando você tem um ciclo de linhas todas juntinhas, e eu dou um X e um Enter, ele separa essas linhas. Ai, prof, mas e se eu quisesse juntar essas linhas? Eu consigo? Porque eu separei essa de dentro aqui, eu não queria separar. Como é que faz para juntar? Tem como? Tem. Então, você vai pegar essas 4 linhas e vai digitar J, de join, tá? Join, juntar. Enter. E aí, ele vai voltar a ser uma coisa única, ok? Então, esses dois
comandos que eu acabei de mostrar, o X e o J, eles são irmãozinhos, assim, né? Você faz você junta e você explode, ou você explode e você junta, tá bom? Já aprenderam aí 2 comandos que eu não mostrei em sala ainda. E agora vamos para o terceiro comando que vocês ainda não aprenderam em sala, que é o trim, tá? O trim, ele serve para quebrar esses pedacinhos de linha onde eu não quero que ela exista, tá? Então, o trim, ele é tr, enter, enter. Esse comando, gente, ele só funciona se você der 2 enters, tá? Então, de novo, tr, enter, enter. Se não der 2 enters, ele não vai funcionar, você vai ficar meio doido, vai falar, professor, socorro, o que eu tô fazendo de errado? Tá faltando um enter, tá? E aí, se você passar seu mouse em cima das linhas, você vai ver que ele meio que apaga a linha, né? Quando você clicar, ele vai realmente apagar aquele pedacinho de linha, ó. Pedacinho ou um pedação, tá? Cuidado aí. Pronto. Feito. E aí eu posso vir aqui e fazer o mesmo. Beleza? Esse comando também é um comando que tem um irmão, tá? Então, assim como o explode e o join são meio irmãos opostos, né? O extend tem um irmão oposto, que é o trim tem um irmão oposto, que é o extend, aquela que eu já dava spoiler antes, né? O extend, ele funciona da seguinte forma, ex, enter, enter. Então, esses 2 comandos, o trim e o extend, são os 2 únicos que têm 2 enters, tá? Então, de novo, ex, enter, enter. E o que ele faz? Ele estende uma linha. Então, lembra que eu quebrei aqui, eu cortei a linhazinha? E se eu não quisesse cortar? E se eu quisesse estender uma linha? É assim que eu faço. E o trim, tr, enter, enter, ele quebra. Só que assim, esses 2 aqui, o trim e o extend, eles são tão irmãos, que eles até têm um atalho, tá? E eu nem vou ensinar esse atalho agora pra vocês, vou mostrar na sala, beleza? Para não confundir a cabeça de ninguém. Então, eu quero aí que vocês pratiquem o extend, tá? O trim, o fillet, o offset, que mais que a gente aprendeu? O explode e o join, tá? Recapitulando, o que é qual comando? J é join, X é explode, O é offset. Lembrando que no offset você tem que dar a distância, senão ele não funciona. Trim é TR, enter, enter, 2 enters. Extend é EX, enter, enter, 2 enters. Beleza? Então, basicamente, desses comandos é isso. E aí na aula também eu mostrei para vocês como que move, né? Então eu vou retomar aqui, só para vocês não esquecerem, mas é muito basiquinho, né? Vou vir para cá. Se eu quiser mover esse retângulo aqui, eu posso clicar nele, M, Enter, e eu posso clicar nele e mover livremente no olho. Eu posso clicar nele, dar M, Enter, e mover ele com uma distância específica, então vamos por 10 metros para a direita. Ou eu posso pegar ele e mover exatamente, por exemplo, com esse pontinho aqui, eu quero colocar esse pontinho aqui. Tá vendo? Então, eu clico nele, M, Enter, vértice, vértice, tá? Ou então, se você quiser, por exemplo, M, Enter, midpoint, que é o triangulinho aqui, ó, midpoint, nesse vértice, dá também. Ou então, midpoint com midpoint, dá também, tá? Que são aquelas linhazinhas de referência aqueles pontos de referência do AutoCAD. Você pode usar esses pontos de referência para fazer essa movimentação, tá? Eu não vou passar o arco agora, eu vou deixar para passar na aula, tá? Aqui na aula a gente vai fazer portas, muitas portas e muitas portas. Então, eu vou deixar para retomar o arco e fazer essas portas com vocês em sala, beleza? Por enquanto é isso, pratiquem, façam aí muitos ambientes. Se quiser inventar um projeto aí para fazer desse jeito, quebrar a cabeça, pode inventar, beleza? E até a aula que vem.